Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Que bênção estar aqui com os irmãos. Amém? E nós estamos aqui, irmãos, nesse momento, em nossa terceira aula de História dos Hebreus. Ok? Na aula anterior, nós aí nos enveredamos aí, finalizando o livro de Josué. Então eu botei no quadro hoje aqui o período teocrático. Teocrático significa, vem de tel, né, Deus, e acracia, então o governo. Então o governo divino, um governo de Deus na terra, é o significado em si de uma maneira bem simples do termo teocrático. Aí, do período teocrático, nós temos aqui o livro de Juízes, o livro de Ruth, que o livro de Ruth foi no mesmo período do livro de Juízes, ok? Também eu botei aqui a monarquia israelita, reino unificado, a divisão do reino, e botei o cativeiro assírio, não muito abordado nos seus detalhes, com relação ao cativeiro assírio. Normalmente abordamos mais o cativeiro babilônico para o reino do sul, Judá. Então, com relação ao período teocrático, no livro de Juízes, é isso? Eu escrevi aqui o seguinte, que o período de Juízes é chamado de teocrático não por possuir um governo humano. Deus era o próprio rei de Israel. O historiador Flávio Joséfo foi quem primeiramente aplicou o termo teocracia ao período dos juízes. Ok? Os juízes não eram governadores regulares. Apenas serviam ao processo de libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos estrangeiros. Ou seja, eram juízes que serviam para um propósito temporário. Sua liderança era apenas para um tempo determinado após a libertação. Deixa eu pensar aqui uma coisa com os irmãos aqui. Deus sempre levantava um juiz para libertar o povo. Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo, todo o período, o povo estava caminhando no temor do Senhor. Morria o juiz, pronto, um abraço. A turma desandava tudo. Desandava tudo, bagunçava tudo, ia para feitiçaria, uma loucura. Vamos dar continuidade aqui nessa leitura do nosso conteúdo, né? Vamos lá. Logo depois dessa libertação, posteriormente, logo depois, outro inimigo se levantava contra Israel, e Deus usava outro juiz para o processo de libertação. Então temos aí o processo de libertação. Eles iam para a opressão de escravidão por causa dos seus pecados. Ok? Povo de Israel, então uma história dos hebreus. O Talmud judaico registra
que Samuel escreveu não apenas este livro de Juízes, mas também os livros de Samuel. É claro que ele não deu continuidade, entendeu? Não deu continuidade, porque o livro de Samuel vai registrar ali o final da vida dele, então alguém ia lá e finalizava a escrita. Vamos lá. Nestes, a maioria dos acontecimentos ocorreram após sua morte. É aceitável que Samuel tenha compilado algumas narrativas do período dos juízes e posteriormente profetas, escribas, como Gade e Natã, teriam ajudado a editar o material. Temos aí umas passagens bíblicas, ok? E vamos lá, irmãos. Algo que chama muita atenção nossa. Naquela época, não havia rei em Israel. O que denota que o livro de Juízes foi escrito no período ali de Samuel, ali, de consagração ali, de Saul, de Davi, ok? Tempo da monarquia. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Temos aí 3 passagens de Juízes repetindo o mesmo conteúdo, né? Vamos lá. Durante esse período obscuro da história de Israel, a nação experimentou uma época de contínuo caos. Desunião política, guerras internas, invasões de outras nações, depravação moral e espiritual. O caos não era somente no âmbito da sociedade, era na alma da turma, do povo hebreu. Eles estavam ali com um pecado enraizado na alma, uma influência do paganismo que havia em volta ali e que era algo que levava a turma. Vamos continuar. Vamos lá. Os israelitas quebraram sua aliança com Deus repetidamente. Perderam o selo de identidade de povo de Deus e sofreram castigo. Olha que situação terrível. Vamos continuar. Contudo, Deus sempre suscitava um libertador quando eles clamavam por alívio. Quando o negócio está pegando pro lado deles, lembravam de clamar ao Deus de Moisés, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí o Senhor levantava o libertador, um juiz. Olha que situação, né? Eu quero mostrar para os irmãos aqui agora, dá uma olhadinha aqui no quadro, vou botar aqui para os irmãos. Isso. Nós temos aí, nessa tabelinha aí, 15 juízes, cerca de uns 350 anos. O primeiro na tabelinha aí é Otiniel, livrou a Israel do rei da Mesopotâmia.
Eude expulsou os amonitas e os moabitas. Sangar matou 600 filisteus e salvou a Israel. Débora, associada a Baraque, venceu os cananeus. Nessa parte de Débora, alguns acrescentam Baraque como juiz também. Então, ao invés de 15 juízes, nós teremos 16 juízes. Vamos lá. Gideão expulsou os midianitas do território de Israel. Abimeleque, pseudo-libertador, sem autoridade divina. Tola subjugou os amonitas. Jair subjugou os amonitas também. Jefité subjugou os amonitas. Ibizã perseguiu os filisteus. Elon perseguiu os filisteus. Abidom perseguiu os filisteus. Sansão perseguiu os filisteus. Eli e Samuel eles não foram juízes que estão inscritos dentro do livro de Juízes, mas eles foram os últimos juízes de Israel. E os dois se encontram no livro de 1 Samuel. Eli julgou a Israel como sumo sacerdote. Samuel agiu principalmente como profeta. E nós sabemos que Samuel, ele tinha um tríplice ministério, né? Era profeta, era sacerdote e era juiz. Então os irmãos precisando, verificando, dá uma pausa no vídeo, ok? Faz a anotação aqui dessa tabelinha aqui, ok? Dessa lista, para o seu conhecimento, as passagens bíblicas daí, vai ser uma bênção para o teu conhecimento, com certeza. Eu vou tirar essa imagem aí nesse momento, ok? Vamos lá. Então, irmãos, o livro de Juízes, né? Nós demos aí uma pincelada aí em todos os juízes, no conhecimento, mas tem todo esse contexto, né? De servidão e livramento. E nós temos aqui o livro de Ruth, ok? Ruth, a história de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. Eu botei aqui no quadro até Ruth, né? A família lá de Noemi com Elimeleque, os dois filhos, saíram de Belém para Moabe. Então os personagens Elimeleque, Malom, Quilion, Noemi, Ruth e Orfa. Nós tivemos um drama familiar, vamos verificar isso aí. E o último item que eu botei aqui no quadro aqui foi Boaz. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Com relação a Ruth, eu escrevi o seguinte. A história de Ruth inicia-se com a ida de Noemi, sua sogra. No período dos juízes de Canaã à terra dos Moabitas, Moabe. Nessa época, devido ao jugo dos midianitas, os hebreus estavam passando por períodos de intensa fome. Lá em Moabe, Ruth casa-se com um dos filhos de Noemi. No caso, casou com Malom, que mais tarde veio a falecer. Noemi
devido às circunstâncias da vida e aos desígnios de Deus, perde o esposo e os 2 filhos que falecem. Olha que situação. Está aí a passagem bíblica de Ruth. Quando Noemi fez planos de voltar para Canaã, voltar para Belém de Judá, teve a companhia de sua nora Ruth. Vocês conhecem a história, é um negócio bem minucioso, tem vários detalhes, a questão com Orfa, não é isso? Noemi mandando elas voltarem, tal, e vamos dar continuidade, né? Aí, o que acontece? Ao chegar em Canaã, Ruth casa-se com Boaz, parente de Noemi, e passa a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé e avô de Davi. Olha que coisa maravilhosa, que importante a história de Ruth. É isso? E para a gente fixar um pouquinho, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui. É uma tabela genealógica da família de Davi. Dá uma olhadinha aí. Tem aí Boaz e Ruth. Eles vão gerar ali... Please charge. Eles vão gerar aí Obed, não é isso? E de Obed vai gerar Jessé. Low battery, please charge. Vai gerar Jessé. Minha caixa de som é uma benção, né? Vai gerar Jessé. E Jessé vai dar à luz a esses filhos: Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem, Davi, o Davizinho, Zeruia. Aí temos aí Abigail, entendeu? E temos aí o restante, né? Mais um pouquinho aí no conhecimento, né? Então, essa tabelinha genealógica da família de Davi, nem sempre a gente analisa, nem sempre a gente vê, mas eu estou botando aqui para o conhecimento dos irmãos. Amém? Vamos tirar aí essa tabelinha. Não deixe de estar anotando, pausando o vídeo, anotando para o teu conhecimento, anotando para o teu aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas. Amém? Eu vou dar uma pequena pausa nessa primeira parte e que o Senhor continue nos abençoando. E vamos voltar ainda com mais Ruth, para a gente finalizar essa parte aí e entrar na monarquia israelita. Amém? O Senhor te abençoe grandemente. Graça e paz em Jesus. Amém.